Vamos falar aqui de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiro vamos falar das grandezas diretamente proporcionais. O que são essas grandezas? São aquelas grandezas onde, se você aumentar uma, a outra também vai aumentar na mesma proporção. Ou se você reduzir uma, a outra irá se reduzir na mesma proporção. Exemplo: as grandezas velocidade e distância são diretamente proporcionais, pois isso acontece porque, se aumentar a velocidade do objeto, faz com que a distância percorrida por ele, logicamente, no mesmo período de tempo, também irá se aumentar. O exemplo 2, a quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Quanto maior o número de funcionários, maior o número de produtos fabricados. Então, se você está aumentando na mesma proporção, isso são grandezas diretamente proporcionais. Agora, as grandezas inversamente proporcionais são aquelas grandezas em que, se aumentar uma, a outra irá se reduzir na mesma proporção. Ou seja, se você dobrar determinada grandeza, a outra irá se reduzir pela metade. Isso são grandezas inversamente proporcionais. O exemplo é a grandeza velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menos tempo para você chegar no destino. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Agora aqui, vamos fazer um exemplo bem bacana aqui. Vamos classificar as grandezas relacionadas a seguir em diretamente e inversamente proporcional. A letra A, eu estou falando o seguinte: o consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Isso são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, pois quanto mais quilômetros um veículo percorrer, maior o consumo de combustível para realizar o percurso. Então, as grandezas combustível aí, né? E os quilômetros, que é a distância, são grandezas e diretamente proporcionais. Letra B, a quantidade de tijolos e a área de uma parede. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a área de uma parede, maior o número de tijolos que farão parte dela. Tá joia? Desconto dado em um produto e o valor final pago. São grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior o desconto dado na compra de um produto, menor o valor que se pagará pela mercadoria. Perceba que está aumentando o desconto ali e o valor está diminuindo, tá joia? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. E a D, número de torneiras de mesa vazão e o tempo para encher uma piscina. São grandezas inversamente proporcionais. Se as torneiras possuem a mesma vazão, elas liberam a mesma quantidade de água. Portanto, quanto mais torneiras abertas, menor será o tempo para que a quantidade de água necessária para preencher a piscina seja liberada. Quanto mais torneiras abertas aí, menos tempo para encher a piscina. São grandezas inversamente proporcionais. Olha só esse aqui agora. O preço de 1 litro de leite é R$3. Complete a tabela abaixo e responda se as duas grandezas, quantidade do produto e o preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha só, 1 litro de leite eu pago R$3. Se eu comprar 2 litros de leite, eu vou pagar mais do que R$3 ou menos? Mais. Quanto maior o número de litros de leite, maior será o preço. Se está aumentando na mesma proporção, elas são grandezas diretamente proporcionais. Agora perceba aqui, de 1 litro foi para 2, dobrou. Se eu dobrei a quantidade de litros, eu vou dobrar o preço também. Então, se 1 litro você paga 3, 2 litros você vai pagar R$6. Agora o 3 ali, ele triplicou 1 litro de leite. Então, vou triplicar esse 3 aqui, 3 vezes 3 dá 9. E vai fazendo a mesma ideia. O 1 para chegar no 4 ali, multipliquei por 4, 3 vezes 4 dá 12. Agora o 1 para chegar no 5 foi multiplicado por 5, então 3 vezes 5 é 15. 1 litro foi para 6 litros, multiplicou por 6, então 3 vezes 6, 18. 1 litro foi para 12, multiplicou por 12. Portanto, 3 eu vou multiplicar por 12. 3 vezes 12, 36. E o 24, né? São 24 litros. Multipliquei o 1 por 24, então 3 vezes 24 dá 72. Então, essa é a ideia aqui, Então, a quantidade de litros aí de leite, né?
e o preço, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se você ao dobrar uma grandeza, a outra também vai dobrar. Outra tabelinha aqui, a tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, que é a velocidade média e tempo, por uma distância percorrida de 600 km. O que quer dizer isso? Quanto maior a velocidade média, menos tempo você vai gastar para chegar. Tá joia? Elas são grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu estou relacionando uma distância percorrida de 600 km. Vamos ler isso aqui. De acordo com a cinemática e a física, a fórmula da velocidade v é igual à distância d percorrida dividida pelo tempo gasto. Tempo t aqui. No caso acima, o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas resulta sempre no mesmo valor, que é 600. Se você pegar o 20 e multiplicar por 30 ali, ó, vai dar o 600, que é a distância percorrida. Na matemática, você pode calcular o tempo t dividindo a distância percorrida pela velocidade. Há uma forma que relaciona a velocidade v, distância percorrida d e o tempo t, permitindo expressar uma das grandezas em função das outras duas, que é o que eu tenho aqui, essas formulinhas. O que eu vou usar para resolver exercício, né, é a última relação ali. Vamos só responder isso aqui primeiro. Agora com você. Complete o tempo em horas na tabela acima e responda se as duas grandezas, velocidade e tempo, são diretamente ou inversamente proporcionais. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Joia, galerinha? E o que eu vou usar aqui será essa relação aqui, tá? Que é a distância, o tempo será, eu quero determinar o tempo, completar essa tabela. A tabela anterior, eu repeti ela aqui, que é a distância dividido pela velocidade. Primeiro, eu vou fazer isso aqui, ó, com a velocidade de 30. E eu quero descobrir o tempo. A distância sempre vai ser 600, que é o que a gente viu anteriormente. Então, vou fazer 600, que é a distância, dividido por 30, que é a velocidade. E isso vai ser igual a 20. Vou completar o 20 aqui. Agora, eu vou fazer o 40. 600 dividido por 40 dá 15. Agora o 60, eu vou fazer 600 dividido por 60, que dá 10. Vou fazer o 80, o 600 dividido por 80, que é 7,5. Vou fazer o 100 agora, né? 600 dividido por 100 dá 6. 600 dividido por 120 dá 5. E 150. Vou fazer 600 dividido por 150, que é 4. Então perceba o seguinte, ó, quanto maior a velocidade média ali, menos tempo você vai gastar para chegar no seu lugar de destino. Tá joia, galerinha? Então essa é a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Só retomando rapidinho aqui, o que são grandezas diretamente proporcionais? Se eu dobrar uma grandeza, a outra também vai dobrar. E grandeza inversamente proporcional. Se eu dobrar uma, a outra vai se reduzir pela metade. Então é isso. Grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau. Até mais.